Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Estudando com o Professor Tigman, mais um vídeo artigo hoje, um assunto que fazia também tempo que eu queria entender um pouco mais. É uma primeira abordagem sobre um grupo bem específico, mas certamente você já se perguntou uma vez na vida, né? Será que é melhor fazer exercício de manhã ou no fim da tarde? Onde é que eu tenho um resultado melhor nesse estudo específico no emagrecimento? Como é que eu rendo mais? Eu sei que cada um vai dizer assim, pois é, eu tenho as minhas preferências, o meu horário disponível. Eu acho que, obviamente, isso vem em primeiro lugar. Mas à medida que você tiver a opção de fazer de manhã ou de tarde, será que algum horário não é melhor? Então vamos lá. Vamos dar uma estudada aqui que eu vou te trazer um artigo muito bacana. Um artigo publicado agora em 2022, fresquinho, saindo agora, fresquinho, desta revista aqui, Broker e Colaboradores, grupo australiano, que fala sobre a eficiência, né, eficácia do exercício para perder peso feito de manhã ou feito durante a tardezinha. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, ele traz um dado que sempre é bom reforçar, que é a nossa pandemia de obesidade. Né? Obesidade é considerada uma pandemia. Temos números alarmantes pelo mundo inteiro, Estados Unidos puxando à frente, o Brasil de carona, e a gente sabe que os programas de dieta são os programas mais eficientes para alteração do estilo de vida e, consequentemente, no emagrecimento. E a gente sabe que o exercício tem um papel importante no manejo desse emagrecimento, né? Sendo que altos volumes são recomendados, acima de 250 minutos por semana. Então, nós temos aí boas 4 horas e lá vai pedrada de exercício para nós poder ter uma alteração significativa, né? Em termos clínicos, se usa um patamar de 5% como referência. Então, a pessoa tem que tentar baixar 5% para melhorar a sua saúde. Então, são dados sempre importantes a gente reforçar, né? E aí o autor traz na discussão ainda a questão do ritmo, do sistema circadiano, né? Também já estudei isso, uma hora dessa eu trago um artigo mais específico, claro que esse também é sobre isso, né? Mas falando sobre momentos que a gente acaba tendo mais disposição, mais facilidade para fazer exercício durante um mês, né? Você já percebeu, né, que de vez em quando você está mais disposto, às vezes você está menos disposto. Então, esse ritmo, esse sistema circadiano, ele é estudado pela literatura e a gente tem visto que pode ter influência. E é isso que a gente quer ver em diferentes parâmetros. Muito bem. Então, o problema principal é quando é o melhor horário para se perder peso. Então, esta é a questão. Então, o estudo está aqui, o objetivo foi um estudo realizado em 12 semanas, né? Tendo vários parâmetros a serem avaliados que eu já vou trazer para vocês. E uma coisa importante, o estudo também trabalha com 12 semanas de intervenção e depois eles fazem o que eles chamam de follow-up. O que é o follow-up? Eles pegam, a pessoa para de treinar, 3 meses depois eles chamam todo mundo para serem novamente avaliados e depois de 6 meses novamente você chama todo mundo para ser avaliado. Então, a intervenção em si ela acaba, mas existe às vezes com recomendações, às vezes sem. Neste caso, houveram recomendações. Então, foram 3 grupos, o grupo que treinou de manhã, o grupo que treinou de tarde e um grupo controle. Eram indivíduos que não eram ativos, com IMC acima de 25, né, sobrepeso ou obeso, que estivesse com seu peso regular, né, não alterando muito o seu peso nos últimos 3 meses, no máximo 3 quilos para mais ou para menos, não poderia estar grávidas, as mulheres, não poderia estar num programa de emagrecimento e nem usar medicação. Então, a ideia era prescrever 250 minutos de exercício aeróbico num ritmo autoselecionável, né, durante 12 semanas. O grupo que treinou de manhã treinou das 6 da manhã até as 9, o grupo da tarde das 4 da tarde até as 7 da noite, certo? O que mais, então? Os exercícios foram supervisionados e não supervisionados. Então, não foram todos eles realizados dentro da academia da universidade, alguns foram apenas orientados para serem feitos, e eles mediram isso com vários parâmetros. Então, frequência cardíaca foi utilizado o monitor, foi utilizada a percepção de esforço, né? Isso nas sessões supervisionadas. E
Depois que terminou as 12 semanas de treinamento, eles foram encorajados, foram orientados a continuar a fazer seus exercícios de 250 minutos por semana. Muito bem. Foi medida a antropometria com o DEXA, o oxigênio foi feito teste de esteira com VO2 máximo, medido pressão arterial, perfil lipídico e glicose. Se mediu ainda o hábito de atividade física com acelerômetros e a ingestão de energia de alimentos com questionários. Muito bem, então assim, aqui nós temos o desenho de como eles construíram o negócio, grupos com 40 em cada e 20 no grupo controle, houveram desistências no transcorrer do trabalho, chegando ao total com 82 participantes que foram avaliados, certo? Bem, então vamos lá, os resultados. Já passou 6 minutos, eu nem falei dos resultados. Gente boa, olha só, houveram mudanças do peso de menos 12,7 a 6,6. Isso, teve gente que reduziu 12 quilos, tem gente que aumentou 6 quilos. Então, assim, isso é muito comum quando a gente trabalha com estudos de emagrecimento. Se você olhar o desvio padrão dessas médias, sempre são bem consideráveis esses desvios padrões, né? Veja bem, a maioria era mulher, com idade de 41 anos, IMC médio de 31, 32, né, para só ter uma ideia. A adesão, né, a aderência, né, das sessões que foram prescritas e realizadas foi de 74%, 78%. A intervenção foi realizada nos 250 minutos em apenas 67%, 69%. A intensidade da atividade foi em torno de 80%, 13 e 14 da escola de Borg. Então, os exercícios foram consistentes, teve uma adesão razoável, normalmente se considera 80% para mais, para ser boa, né? Mas com um resultado. Quando a gente vai para os resultados de alteração de massa corporal, de imediato a gente diz o seguinte: alteração na massa corporal. O grupo de manhã perdeu menos 2,7, o grupo da tarde 3,1, não tendo diferença significativa entre os grupos. Curiosamente, após 6 meses, ainda houveram reduções da massa corporal de 1,3 no grupo da manhã e 2,2, certo? Então, houve alterações no peso, mas não houve alterações entre o grupo. Em relação à massa gorda, também houveram reduções no passar do tempo, sendo que, após 6 meses, alguns grupos recuperaram seu peso em termos de gordura corporal, né? Então, e uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês, observe que o grupo controle aqui, ó, o percentual de massa gorda, ele perdeu depois de 12 semanas, também perdeu. Então, quando se faz estudos, esse é um detalhe que a gente tem que cuidar. Quando a gente faz um estudo com emagrecimento, a gente pega um grupo experimental que foi aplicado uma intervenção, o grupo controle que não fez a intervenção, ele sabe do que se trata o estudo, ele sabe que é um estudo de emagrecimento. E muitas vezes ele muda o seu hábito alimentar, seu hábito de atividade física, mesmo que os pesquisadores solicitem não mudar. Por isso a dificuldade de se fazer um estudo de emagrecimento com tanto rigor e controle. Sempre existem questões que intervêm. E olha que interessante, o grupo controle também acabou perdendo mais 1 quilo depois de 6 meses. Então, assim, ele foi reduzindo o seu valor de massa corporal, de gordura, mesmo sem ser solicitado, né? Mas, enfim, entre os grupos experimentais não houve diferença. Ainda outros, aqui os gráficos bem interessantes, mostrando o comportamento, né, da massa gorda, massa livre de gordura e massa corporal. Então, observe que existe uma redução aqui do começo, no meio, até o fim das 12 semanas. Depois de 3 meses, ainda existe um comportamento de redução da massa gorda e o peso total. E depois tende-se a voltar ao velho ioiô do emagrecimento, né? Isso no grupo da manhã e no grupo da tarde, um comportamento muito parecido, né? E o grupo controle se estabilizando ali no meio, certo? Outros parâmetros, né? O VO2 houve melhora, não houve mudança nos parâmetros sanguíneos, não houve nos parâmetros triglicerídeo, glicose, houve alterações na pressão arterial, reduções bem consistentes, sem diferença entre os grupos, tá? Acho que é muito importante mencionar o objetivo principal do estudo. Ainda outros parâmetros de atividade física também houveram modificações, né? Obviamente mudou o hábito das pessoas do começo para o fim do estudo.
E, por fim, então, o estudo coloca a seguinte conclusão, né? Não encontramos evidências suficientes que dão suporte para encorajar o exercício exclusivamente em um período do dia para perder peso, né? A gente observou melhoras no aspecto na saúde cardiometabólica, na redução do peso, na melhora da capacidade cardiorrespiratória, nos aumentos dos níveis de atividade física e um positivo, uma alteração na ingestão alimentar nos grupos. Também percebeu-se uma mudança, ainda uma redução de peso e uma melhora cardiorrespiratória sustentada após 6 meses. Então, é mais ou menos por aí o que esse estudo quer trazer para nós, né? Mostrando que, por hora, o que a gente tem de evidência é que fazer exercício de manhã ou de tarde tem o mesmo efeito. Em parte, isso é muito bom, porque permite as pessoas escolherem sem prejudicar o alcance do seu objetivo. Certo, gente? Joinha aí, te inscreve, tamo junto e vamos tocando ficha. Nas férias a gente não para e continua estudando, fica comigo e vamos lá. Valeu, gente boa!